Pega a visão do guerreiro. Amém. Vamos lá. Hebreus, capítulo 8, verso 1 a seguir. Ora, a suma de que temos dito é que temos um sumo sacerdote, tal, que está sentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, a qual o Senhor fundou, e não o homem, porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplo à sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo, porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes disse: eis que virão os dias, diz o Senhor, e que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais, no dia em que tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serei por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem a cada um o seu irmão, dizendo: conhece o Senhor? Porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Para finalizar, em 1 João capítulo 2, eu vou ler aqui do verso 24. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. Estas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. E a unção que vos recebeste dele fica em vós, e não tende necessidade de que alguém vos ensine, mas com a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira. Como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. Olha que coisa interessante. Hoje nós temos um termo, pastor, que eu estava comentando, dos desengrejados. Usa o termo que eu sou a igreja. Não, nós não somos a igreja. Nós somos membros da igreja. A igreja são os membros reunidos. Por si só, nós não somos igreja. Nós somos a igreja quando nós estamos reunidos como um corpo. Cada um com o seu dom, cada um com a sua finalidade. Então, se você está achando que é igreja e não está conectado numa igreja como o corpo de Cristo, você está desengrejado. E isso é perigoso. Quando disse aqui, eu estava completando, que ele vos ensinará, é porque a palavra tem que estar dentro de você. Para que quando você chegar num ambiente que não está a palavra, você não seja enganado. Não seja enganado, né? E aqui teve Hebreus falando com os judeus e o apóstolo João falando com a igreja. Né? E como é que nós não vamos ser enganados, pastor? Palavra de Deus. Amém, pastor? A Bíblia diz que para nós não deixar a congregação como é costume de alguém. De muito, né? Muito tem o costume. Infelizmente, a gente estamos passando por um momento difícil, né? Por um momento difícil, e às vezes muitas pessoas, por causa dessa epidemia, têm parado de congregar, de ir para a igreja. Mas, meus amados irmãos, a Bíblia diz no Salmo, aleluia, 133, o quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, que vivam em união.
com certeza, meus amados irmãos, é bem diferente você cultuar na sua casa. O culto do lar é primordial. Tem que ter o culto do lar. Você tem que fazer, na glória a Deus, o culto com a sua família, porque até então você é o sacerdote do seu lar, você é o sacerdote da sua família. Então o culto do lar tem que ter. Mas nós não podemos deixar, que é isso que está acontecendo, de deixar de congregar, de estar em comunhão, com os irmãos, de estar em comunhão com os irmãos. Porque quando nós estamos em comunhão, com os irmãos, glória a Deus, a Bíblia diz que quando nós se reunimos, um tem salmos, outro tem hino, outro tem testemunho, outro tem uma mensagem, e com isso vai edificando, entendeu? Vai edificando o corpo, que é a igreja, e que somos nós. A igreja é um conjunto, glória a Deus, de ser humano, a qual Deus salvou, a qual Deus salvou. Muitas vezes você pode dizer, mas eu não preciso ir para a igreja. Se você é um membro, nós sabemos que num corpo tem muitos membros, mas nós não podemos dizer, o pé não pode dizer para a mão, eu não preciso da mão, nem a mão pode dizer para o pé. Então todos precisamos estar juntos. Quando Paulo nos dá esse ensinamento, Paulo está dizendo para nós que nós precisamos estar unidos. Precisamos estar unidos para que o corpo possa crescer, para que a igreja possa crescer. Isso que quando você, glória a Deus, está se separando, a Bíblia tem um versículo, Jesus falando que aquele que não é por mim, é contra mim. Então, quando você está se separando, você está, por incrível que pareça, pode até não parecer, mas você está contra Deus, contra o mandamento de Jesus Cristo. Porque tem uma necessidade para o corpo. Para crescer, você está impedindo. Né? Às vezes você pode pensar que não, mas você, num testemunho seu, aquilo, você pode estar fortalecendo o irmão que foi para a igreja, abatido, triste, você conta aquele testemunho, aí Deus, através daquele testemunho, o Espírito Santo faz uma obra, fortalece, e quando você deixa de ir, ali você deixa de fazer a obra de Deus. Então não faça isso. Vamos, glória a Deus, estar unido, porque a Bíblia diz que a igreja primitiva, ela crescia, porque os irmãos estavam unidos, no partir do pão, na oração, estava todo unido. E a Bíblia diz que cada dia o Senhor crescia o número daquele que se havia de se salvar, porque os irmãos estavam unidos, fazendo a obra de Deus, e Deus estava operando através do corpo unido, glória a Deus, Deus operava milagre. Então não faça isso. Você que tem parado de ir para a igreja, não faça isso. Volte a congregar, porque é isso que Deus quer. E você que está assistindo e ainda não está numa igreja, Deus tem uma obra na tua vida. Com certeza. E é real. Quando você ouve que Deus tem uma obra, isso é verdadeiro. Pega a visão do guerreiro. Glória a Deus.